ponto. Aí a questão do mercantilismo, né? Essa busca pelo lucro faz com que, né, esses comerciantes comecem a buscar trazer os africanos como forma também de obtenção do lucro no comércio escravista. Ou seja, o tráfico negreiro ele começa a ser visto com bons olhos por aqueles considerados os cidadãos de bem. Os homens bons, né, Flávia, que eram chamados na época, aqueles que faziam parte das câmaras municipais, aqueles que faziam parte do poder da colônia, eles vão participar ativamente desse processo. Não podemos esquecer que quando Dom João chega em 1808 e recebe de presente a Quinta da Boa Vista, ele recebe de um traficante de escravos. Que é o cidadão de bem. Que é o cidadão de bem, exatamente. Então, esse negócio de cidadão de bem não é novo, gente, não é novo. Isso tem muita história, Com certeza. Pois bem, nesse processo todo, além, né, de tudo isso que a gente já falou, vou voltar à questão religiosa, vou cutucar de novo. Recentemente, teve um líder religioso brasileiro que disse que a situação dos negros, né, era fruto da maldição que foi colocada desde a época de Noé. Não sei se vocês lembram disso. Né, onde, né, ele afirma que, por conta do filho desgarrado de Noé, né, que seria o responsável por povoar o continente africano, os negros eram amaldiçoados. E por serem amaldiçoados, eles precisavam sair do território africano e virem para o continente americano para serem convertidos. Ou seja, para serem cristianizados, e aí assim a maldição acabaria. Então, no século XXI, né, essa máxima, ela ainda persiste. Imagina lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Né? Resultado, né, os dados que a gente tem estimam que, né, para o continente americano como um todo, em torno de 10 a 12 milhões de africanos foram trazidos como escravos. No Brasil, os dados recolhidos, né, pelos historiadores, como o próprio Boris Fausto, bota aí uma estimativa de 4 a 5 milhões, né, nesse período aí de 300 anos. Cada navio, chamado de tumbeiro, trazia em média de 300 a 500 escravos. Né? Só que em péssimas condições, péssimas condições. Num episódio passado, quando a gente falou da transferência da família real, a gente falou que havia vários problemas nessa viagem transatlântica. Né? A questão da péssima alimentação, a questão da água que ficava insalubre, que ficava em péssimas condições. Então imagina se isso no navio que trazia a família real acontecia, o escorbuto, né? a deficiência da vitamina C, sobretudo, se isso acontecia no navio, né, com a família real, imagina os navios que traziam os africanos. Então, em média, a perda, né, gerava em torno de 25% de africanos que morriam nesse processo. Né? Como é que eles chegavam aqui? Né? Os portugueses então, foram muito eficientes nesse comércio. Eles, né, chegavam no litoral africano e faziam a troca de produtos, de armas, né, daquilo que um aliado local, né, precisasse. E esse aliado, né, local ele vai, né, até a parte mais interiorizada do continente africano para recolher os africanos. Geralmente ele recolhia de uma tribo rival. Né? Então, levava para o litoral, fazia o comércio com os portugueses traziam para cá. Né? O navio, né, ele já tinha, né, grande dificuldade até pela questão do seu tamanho. Né? Um navio tinha, em média, 50 metros, 60, no máximo 80 metros de comprimento. Né? Então, imagina você ter 300 a 500, né, confinados nos porões desse navio. Né? Para respirar era muito difícil. Então, pessoas acabavam morrendo por não conseguirem respirar. Né? Os problemas respiratórios eram uma das formas de morte nesse processo. A alimentação era péssima. Né? Para se ter uma ideia, né, muitas vezes eles davam menos alimentação para esses africanos do que o necessário, justamente para que eles ficassem enfraquecidos e não se rebelassem. Olha a situação. Água, né, era, né, raro dar por conta do armazenamento. Né? Alimentação, muitas vezes, era um feijão, mas, sobretudo, uma espécie de angu, né? Extremamente incomível para que esses africanos pudessem se alimentar. E havia também a questão da escolha. Né? Eles não davam comida para todos. Aqueles que eles olhassem
né, e considerassem já doentes ou condenados à morte, não recebiam, né, a alimentação. Né? E no meio do Atlântico, simplesmente eles decidiam quem continuaria a viagem e quem morreria. Então, isso aconteceu durante todo o processo de escravidão.